Meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Sobre o que é este vídeo? Então, aqui o Mamute foi a revisão dos, posso-lhe considerar, 12.000 km ou de 2 anos. Fez a revisão dos 1000, fez a revisão de um ano que foi mais ou menos aos 6.000 e tal, e agora fez a revisão dos 12.000 e tal, que é o que chegar primeiro. Por norma, ela está, para quem não sabe, esta moto, o plano de manutenção dela é de 12 em 12.000 km ou um ano, é o que chegar primeiro. Por norma, ou neste momento, eu não tenho conseguido fazer os 12.000 km, assim à semelhança de quando tinha NC 750X. Era de 12 em 12.000, mas por norma também eu nunca chegaria aos 12.000 km. Outra situação é que uma recomendação que eu faço, agora cada um é livre de fazer o que bem entender, é que, por exemplo, como eu, que faço muito cidade, muito para-arranca, principalmente, ou seja, faço para aí 60-70% do uso que dou à moto, é muito na base do para-arranca. Cidades, velocidades baixas. O que é que isto me leva? Eu já fiz aí vários vídeos. O que é que isto me leva? Leva-me, peço desculpa, leva uma deterioração mais rápida do óleo. Para quem perceber um bocadinho disso, sabe daquilo que eu estou a falar. E a minha recomendação, e a recomendação do stand onde eu vou fazer as minhas revisões, é que a gente possa encurtar a revisão para metade quando a gente faz um uso da moto mais citadino e mais no contexto diário. Agora, se vocês utilizarem a moto num contexto de viagens longas, nacionais, pouco para-arranca, viagens corridas, velocidades cruzeiro, 80, 90, 100, 120, sem grandes paragens, aí os 12.000, o óleo não sofrerá grande desgaste adicional por vocês fazerem um tipo de condução dessas. Porque é aquilo que eu relembro mais que uma vez. Muitas das vezes a gente olha muito aos quilómetros que faz com a moto, mas depois não olha tipo ao número de horas, por exemplo, que a gente andou em cima da moto. Inclusive já fiz um vídeo sobre isso, que existem muitos equipamentos pesados que não se valorizam, a revisão às motas, a esses veículos pesados, não é feito mediante os quilómetros, mas sim mediante as horas de trabalho, porque a grande maioria deles trabalham estáticos e poucos quilómetros farão. Se fôssemos por essa ordem de ideias, esquecer, aqueles veículos trabalhavam uma vida sem nunca mudarem o mesmo óleo, e não, é contabilizado por número de horas. A partir do momento que a gente liga a máquina, aquilo tem eu vou-lhe chamar um tacómetro, e começa a contar o tempo daquela máquina. As motas não é assim, nem os nossos carros do dia a dia, mas se vocês fizessem esse exercício ao número de horas de utilização, muitas das vezes em trânsito, vocês iriam poder comprovar que iriam ter um volume de horas muito maior do que o número de quilómetros. Ia-vos fazer se calhar pensar de outra forma, e é isso que eu muitas das vezes faço. Eu prefiro prevenir e ir fazer a revisão a cada 6.000, por acaso coincide com um ano, que é isso que eles aconselham, será os 12.000 ou um ano de uso da moto. Nesse sentido, eu agendo sempre as minhas revisões nessa ótica. Contudo, a máquina
já está programada para me avisar, e é o que tem de bom estas novas motas com tecnologias mais avançadas, que inclusive nos avisam da necessidade de levarmos as motas à manutenção ou à revisão em determinados períodos. Eu penso que a moto faz a contabilidade ao número de quilómetros e ao número de dias, ou seja, e ela avisa-me da respectiva revisão, inclui ali alerta com data precisa, ou seja, ele estava-me a dar alerta a 27/9, até dia 17/9 teria que efetuar a revisão. Eu deixei passar uns dias, não é também, porque inclusive no stand onde eu faço a revisão, já agora deixei aí, que é na Norbox, representante Suzuki aqui na zona do Porto. Tentei agendar a revisão em agosto, só para vocês terem noção, e só consegui a mesma para setembro, já na perspectiva de tentar conseguir efetuar a revisão antes daquela data limite que o computador de bordo me estava a alertar. A mesma não foi possível, só consegui ir a dia 23, não passaria muito daquela data limite, e eu também não teria andado muito com a moto, porque também foi período de férias, foi períodos de mais ausência de andar de moto, e por isso não via grande inconveniente para essa marcação, porque inclusive eu disse, olha, para mim dá-me jeito ir fazer um fim de semana, um sábado, logo aí fico mais limitado, porque se eu dissesse, olha, qualquer dia da semana, aí se calhar já teria agilizado a respectiva manutenção à moto muito mais rapidamente. O que não sucedeu, eu não vi inconveniente nisso. Mas este período mais alargado de revisões, a meu ver, também se deve a uma grande escassez que neste momento existe no nosso país, que é a mão de obra qualificada para efetuar determinados serviços. Acho que é mesmo por aí, porque nem quero entrar muito por aí, mas a verdade é que as empresas ou as entidades não veem com bons olhos pagar salários mais avultados por trabalhadores qualificados e com competências acima da média. Eu não sei, não me perguntem a mim, não sei como é que eles fazem este tipo de avaliação, e muitas das vezes preferem pagar o ordenado mínimo a uma pessoa praticamente sem qualificações, que nunca trabalhou naquilo a vida toda e que vai aprender, e que depois sujeitam a marcas de renome, representantes oficiais de determinadas marcas, a porem pessoas inexperientes e a cometer erros aonde? Nas nossas motas, não é? E depois o que poderá originar muitas vezes a clientes insatisfeitos. Mas isso já são vídeos para... já será tema para outros vídeos, se calhar. E eu venho falar aqui da minha experiência na Norbox, da revisão. Eu não sei o que é que impede, muitas das vezes, outros motobloggers falarem das revisões das suas motas, de quanto gastam na revisão das suas motas, porque eu de certa forma sei porque é que eles não falam, não é? Porque de certa forma estão ali e nada contra, sofrem ali algum desconto adicional que lhes é, entre aspas, uma gratidão por eles divulgarem o stand. Nada contra. Agora, eu vou ser sincero, eu tive um desconto adicional, é verdade, embora eu vou falar aqui
dos valores concretos e daquilo que foi me imputado para eu sair lá com a revisão impecável, pá, porque eu a partir do momento que a moto sai de lá, eu não tenho problemas com a moto, eu não tenho motivo para desconfiar do serviço que foi feito. Se na eventualidade eu sair de lá e a moto me começar a dar problemas, aí vou falar, vou chamar a atenção, vou tentar chegar à razão das pessoas para que o problema seja solucionado e para que elas possam corrigir numa próxima vez. Porque uma pessoa paga, não é em qualquer stand que a gente paga 30 ou 40 euros a mão de obra, pá, e não se pode sair do stand de consciência tranquila se virmos que o serviço não correspondeu às expectativas. Por menos é isso que eu aviso a toda a gente. Opa, a gente paga e é isso. Vocês para terem uma noção, eu já fiz aqui um vídeo aqui atrasado. Eu tenho um carro 2006, a minha esposa tem um carro 2005, mas para vocês terem uma percepção, eu não ponho os meus carros numa oficina qualquer. Eu continuo a levar o carro à oficina da marca. E vocês perguntam, opá, isso não justifica, isso é estupidez, isto é aquilo, é aquilo outro. Não quero saber, porque sei que vou pagar mais, mas na eventualidade, como já sucedeu, e eles nas coisas que intervencionaram, se der raia, eu vou lá e digo, não, meus amigos, eu não tinha problema nenhum no carro, passado 2 ou 3 dias, naquilo exatamente que vocês mexeram, teve a dar problemas. Estão a perceber? É essa a diferença. Se fosse outro stand qualquer, ia pagar mão de obra barata, ia se calhar meter peças da concorrência, ia isto e aquilo, mas na eventualidade de me dar problemas, eles iam-se pôr um bocadinho à margem, pela experiência que eu tenho, e diziam, não tem nada a ver com aquilo que eu intervencionei, isso é um problema, isso é novo problema, vamos ter que ver e não sei o quê. Quer dizer, depois isto torna-se muitas das vezes, nestas oficinas, torna-se um ciclo da gente ter que levar lá os carros constantemente, porque teoricamente resolveram um problema, mas surgiu outro. Depois vou resolver o outro e depois surge outro. E andamos nesta vida. Epá, e eu não sou, ou não funciono dessa maneira. Prefiro pagar mais um bocado pela manutenção dos meus veículos, mas ter alguém do outro lado, na eventualidade de ter algum problema, que eles me assumam a responsabilidade. Agora, já sei que muitas das vezes vocês poderão questionar, mas muitas das vezes esses stands não assumem. Se as coisas forem faladas, comprovadas, e que a gente saiba aquilo que está a dizer e que realmente o porquê daquilo estar a acontecer, e acima de tudo sabermos argumentar, o stand vai ter que dar o braço a torcer e reconhecer que realmente houve ali uma falta de zelo naquela manutenção daquela moto ou daquele carro, ou seja o que for. Nesse sentido, mais uma vez, fui muito bem recebido. Para vocês, quem não tem aí a revisão dos 6.000 ou o que é que foi, ou 7.000 praticamente, a revisão terá sido à volta dos 160 euros. Entretanto, desta vez, eles fizeram uma atenção adicional, porque senão eu acredito que a revisão iria ser na casa dos 160 igual, ok? Contudo, eu como estou com ideias de inclusive comprar outra moto lá, já agora estou a desvendar aqui o véu um bocado. Estive a falar inclusive com o Sr. Domingos, que é o dono do stand, do grupo, por assim dizer, do grupo Normoto Motobox, Norvox Motobox, assim é que é. Porque tive, eu gosto de sempre cumprimentar toda a gente na motobox, sempre que vou lá,
seja vendedor, seja pessoal da oficina, seja pessoal administrativo, seja quem for, eu gosto de ir cumprimentar. Opá, sou uma pessoa que se... Oi, já ia. Sou uma pessoa que se dá bem com toda a gente, ou tenta se dar bem com toda a gente. Nesse sentido, opá, apanhei lá o seu Domingos. É aquilo que eu digo, opá, não me inibo de falar com ninguém, não é? Logo que as pessoas sejam de trato fácil, por assim dizer, e não sejam arrogantes, nem egocêntricas, e que acima de tudo sabem que têm um negócio que dependem de terceiros para fazer crescer o mesmo. É isso que as pessoas têm que perceber muitas das vezes. Eu inclusive já tive mais que um negócio, para quem não sabe. E a atenção ao cliente é um dos fatores fortes para que as pessoas possam voltar, ok? E nesse sentido, abordei o seu Domingos, também para ver qual era a receptividade dele. Para quem não sabe, ainda não terá visto aí o vídeo do Turtle querer mudar de moto, esse vídeo poderá já estar um bocadinho desatualizado, porque eu inclusive já tive quase para fechar negócio com uma das motas, mas como os valores não seriam muito dentro daquilo que eu estaria à espera, o que é que eu estive a pensar? Aquela diferença de valor quase que me daria para ter uma segunda moto. Nesse sentido eu abordei o seu Domingos ali na oficina, que ele estava lá, também a resolver uns bricaches, e derivado dessa situação tive ali um desconto adicional, ou seja, paguei cerca de 125 euros pela minha manutenção anual. É um valor bastante aceitável para um cliente recorrente e fiel do stand. A mim acho que fica sempre bem esse tipo de cortesias a este tipo de clientes, que não que voltam e que gostam do atendimento, e é um reconhecimento também da própria marca e do próprio stand para connosco de sermos recorrentes nas compras das motas lá. Eu desde que tenho moto sempre comprei lá, até à data sempre tinha tido Hondas. Entretanto mudei para a Suzuki, mas a Suzuki não deixa de ser do grupo da Motobox Norbox. Nesse sentido, nessa perspectiva de também tentar conquistar mais uma venda, eu penso que me terá sido facultado um desconto adicional. Inclusive o seu Domingos prontificou-se, porque eles não têm lá a moto que eu quero ou que estou em vistas de testar. Vocês já podem ter à partida ter tido noção, mediante as marcas que serão, não é? Porque estou limitado do qual poderá ser a nova moto do canal, porque logo à partida por estes dois stands estou um bocadinho limitado a nível de marcas, não é? Vocês podem ir lá e pesquisar na Norbox ou na Motobox a moto que poderá ser a nova moto do Turtle. E como eles não têm a moto que eu desejo para testar, o seu Domingos inclusive prontificou-se, isto numa conversa muito aberta, sem compromissos nenhuns, porque é aquilo que eu digo, não vou estar a comprar nada, já foi tempos em que eu comprava motas de olhos fechados, sem testar, sem saber. Hoje em dia, se eu tiver uma conversa, é aquilo que eu vos digo, se vocês tiverem uma conversa aberta com o stand, a dizer que realmente estão interessados em determinado modelo, se existe abertura para poderem testar ou tentar arranjar determinado modelo para vocês poderem andar, falem, não vos custa nada. O máximo que vocês podem ouvir é: olha, não estamos a pensar ter a moto, ou não vamos fazer, ou não vamos ver, ou não vamos falar. Tão simples como isso. No meu caso não foi esse o feedback que eu tive, foi um feedback positivo.
no sentido que o Sr. Domingos prontificou-se a ir tentar agilizar essa situação dessa moto que eu estarei interessado, e direcionou, inclusive, para um vendedor que terá sido o Vitor, por sinal, de fazer os respectivos contactos com o importador da marca para dispor ou tentar disponibilizar um fim de semana a moto lá no stand para que eu possa tirar as minhas ilações. Possivelmente um dia inteiro seria o ideal, não é? É nessa perspectiva que já quando eu fui testar esta moto, ou quando eu fui já com a ideia de comprar, por exemplo, a Suzuki, foi um bocadinho nessa perspectiva. Eu liguei para o stand e disse: olha, eu estou com ideias de comprar essa moto, estou mesmo virado para essa moto, contudo gostaria de testar essa moto um dia inteiro com a minha esposa, tipo andar em vários tipos de contexto, um passeio mais longo, mais curto, estradas nacionais, ir à praia, seja o que for. E eles nunca me puseram entraves nisso, porque é aquilo que eu digo, também sou muito sincero com o stand. Quando realmente alguma coisa me interessa, eu dizer: não, eu é mesmo com a ideia de comprar a moto, senão não fazia sentido eu andar até a fazer tempo, porque a semelhança daquilo que eu já disse, já tive empresas, e detestava quando as pessoas iam para lá só numa de curiosidade ou tirar dúvidas, ou seja o que for, e depois chegava-se à conclusão que realmente a pessoa nem sequer teria interesse nenhum em comprar aquilo, era mesmo só para ver, conhecer, seja o que for. E nessa perspectiva, como tenho essa vertente também do outro lado, sei o quanto custa muitas das vezes a gente estar ali a dar atenção a uma pessoa, a disponibilizar determinado equipamento, quando chega ao fim, não, afinal não é isto, não quero, não beijo. Agora, também não me sinto obrigado a comprar caso não gosto, e digo ao stand: olha, a moto, estava com uma expectativa muito grande na moto, a moto não estava mesmo com a ideia de fechar negócio, mas a verdade é que a moto não me confere aquilo que eu esperaria, tão simples como isso. Também sou honesto a esse ponto, não aconteceu-me, eu vou-vos ser sincero, e aí vocês também já podem descartar. A GSX 8S ia com uma expectativa muito grande para comprar essa moto, para a segunda moto, por exemplo. No entanto, a moto é agradável, anda muito bem, o motor fantástico, mas a nível de posição ergonómica, e ao final de meia hora, estou com os meus punhos todos arrebentados. E eu não quero uma situação dessas, e não vou comprar uma moto, não é? Porque hoje em dia, seja o que for, tudo que não seja prioritário nem utilitário é uma extravagância. Tão simples como isso, companheiros, não há volta a dar, e eu sei que isto é uma extravagância. Agora, a gente faz as medições daquilo que pode gastar e do retorno que aquilo nos dá. É essa avaliação que vocês têm que fazer. Agora, não estou aqui a julgar ninguém, só faço alertas. Não vou estar a comprar uma moto destas para depois dizer que não tenho gasolina para lhe meter, ou que não tenho dinheiro para lhe fazer revisão. Não, para isso estava quietinho no meu canto e não ando a ver motas, não é? Tão simples como isso. Mas já estou aqui muito a fugir ao tópico. A revisão ficou por sensivelmente 125 €. Uma revisão normal. O que é que eu digo normal? Óleo, filtros, anilha do bujão e limpezas, afinações, apertar parafusos, segundo o que eles dizem, não é? Que uma pessoa, é isso que eu acho que as oficinas também deviam dar outra liberdade aos clientes, de poderem ver realmente o que é que se faz às motas, porque fecharem-se dentro da oficina e ocultarem o que é que se passa lá dentro, acho que não é melhor,
acho que não é a melhor maneira de dar confiança ao cliente, a meu ver. Dando confiança ao cliente é mostrar o que realmente eles fazem lá é bom, é de qualidade e que não tenha nada a ocultar. Ou fecharem-se dentro de uma oficina com tudo tapado, tudo escondido, pá, deixa-nos assim sempre aquele pensamento, pá, será que realmente eles fazem tudo aquilo que dizem, não fazem? Pá, na motobox isso já estava muito, ou seja, está tudo muito embidraçado. Quem está na recepção consegue ver exatamente a posição da vossa moto, que tipo de intervenção fazem. Ali na Norbox acho que podiam também, à semelhança da motobox, podiam copiar ou tentar espelhar o que fazem na motobox também na Norbox. Pá, é essa a minha opinião. De resto, opá, a moto veio lavadinha, não tenho o que dizer, a revisão feita para mais um ano, por menos, os quilómetros não sei, e foi 125 euros, acho que foi um valor bastante aceitável, acho que era mais ou menos isto que pagava na NC, por isso muitas das vezes a gente ter a ideia que ir para uma cilindrada maior, também é como eu digo, varia muito de marca para marca, ok? Marcas japonesas, por norma, as manutenções não serão das manutenções mais caras, mesmo indo para cilindradas mais altas. Olha, está aqui a prova, pá. Acho que é perfeitamente atingível, ou pelo menos para mim é algo despreocupado chegar lá e ter um preço destes. Acho que foi perfeitamente aceitável. Contudo, também se fosse os 160 euros como eu paguei da segunda vez, opá, acho que não seria nada descabido, estaria dentro do preço. Agora, tive essa atenção adicional porque é aquilo que eu digo. Eu já vos expliquei as minhas intenções perante o stand e perante aquilo que eu quero seguir mediante a aquisição de novas motas para o futuro. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!